Nesse vídeo você, mulher, vai entender de uma vez por todas o que é treinar até a falha. Também vai entender se isso é realmente importante ou não, se você deve ou não treinar até a falha, quando você deve treinar até a falha. E uma coisa de adianto, se você não entende bem esse conceito, se você não domina esse conceito, muito provavelmente você está deixando resultados na mesa. Então nesse vídeo, Rafa Treinador, vou te mostrar o que é a falha, qual a importância da falha e quando você deve falhar para ter melhores resultados. Vou começar te explicando o que é a falha, sendo que eu vou falar de maneira bem direta apenas o que você precisa saber para a sua prática, para os seus treinos na academia. Para entender o que é a falha, antes precisamos entender quais os tipos de falha que acontecem quando você está treinando na academia, sendo que eu vou considerar que não importa a quantidade de peso que você está pegando, não importa a quantidade de repetições que estão ali no seu treino, esses conceitos de falha que eu vou te passar são com a técnica do movimento perfeita, com a técnica do movimento adequada do início ao fim do movimento. Então, desde que você começa o movimento até a hora que você para, que você interrompe o movimento, você vai estar com a técnica adequada. Então, vamos entender o primeiro tipo de falha. Quando falam treino até a falha, você deve treinar até a falha. Quando você ouve na academia alguém falando isso, você tem que treinar até o seu máximo. Essas pessoas estão querendo dizer que você deve chegar na falha concêntrica. Então a primeira falha seria essa, falha concêntrica. Que seria qual momento? Quando você está ali fazendo exercício, está empurrando peso, fez algumas repetições, até que chega um momento que está muito pesado, você tenta empurrar o peso e aquele peso não se move mais. Então você está fazendo o movimento completo, chega um momento onde você tenta puxar o peso, tenta empurrar o peso e aquele peso não se move. Você perde a capacidade de continuar empurrando o peso. Chegou nisso durante seu treino ali, está fazendo exercício, chegou nisso, entenda, eu atingi a falha concêntrica. E essa falha tem a característica de ser involuntária. Como assim? Você fecha o olho ali, pega o peso, começa a empurrar, até que chega um momento que aquela velocidade da contração, então a velocidade que você está movendo o peso, chega a zero, não se move mais. Você faz muito esforço, você faz careta, você tenta lutar, tenta empurrar e não se move. É de maneira involuntária. Você não escolheu parar o movimento. Você para simplesmente porque você perdeu essa capacidade. Nesse momento, a tensão ali sendo gerada nos seus músculos é muito alta. É o máximo de tensão possível ali que você está gerando. Então você atinge o máximo de tensão, o máximo de recrutamento de fibras. Todas as fibras ali do seu músculo que está trabalhando, que você está fazendo exercício, estão sendo ativadas e mesmo assim você não consegue mais empurrar o peso. E com quantas repetições essa falha concêntrica acontece? E eu te respondo que depende. Depende do peso que você pegou. Então, se você pegou um peso muito pesado, essa falha vai chegar ali entre 4 e 6 repetições. Daí você pegou um peso um pouco menor, vai chegar entre 8 e 12 repetições. Um peso um pouco menor, 12 a 15 repetições. Peso bem menor ainda, peso bem leve. Você vai chegar na falha só entre 15 a 20 repetições. Então a falha ocorre em todas essas quantidades de repetições, dependendo do peso que você pegou. Quanto mais pesado, mais cedo você vai atingir a falha, lembrando que com a técnica adequada. Porque se você começar a fazer um movimento torto, isso se perde, você vai conseguir fazer mais repetições que você está roubando. Mas quando você está com o movimento adequado, chega ali no momento onde você perde a capacidade. A grande diferença na prática ali, quando você está na academia, entre falhar com 4 a 6 repetições, 6 a 8 repetições e você falhar com 12 a 15, 15 a 20 repetições, é a sensação que acontece no seu músculo. Quando você faz mais repetições e atinge a falha, você começa a sentir uma sensação de ardência, de queimação, uma sensação incômoda no seu músculo. E isso é realmente algo caracterizado por essa quantidade de repetições, por essa característica de esforço. Então é normal, é de se esperar. Agora, quando você faz poucas repetições, então você está utilizando mais peso e chega na falha, não necessariamente ocorre essa sensação de ardência, de queimação. E muitas vezes na prática, algumas pessoas acabam achando que está fazendo errado. Pegou um peso pesado, só fez 6 repetições e falhou. Nossa, mas eu não senti nenhuma ardência, não senti nenhuma queimação. Eu devo ter feito algo errado. Então relacionam essa sensação de ardência e essa sensação de queimação com não fazer o exercício de maneira efetiva. Sendo que isso não é uma verdade, tá bom? Atingiu ali o momento de você não empurrar mais o peso, se você estiver utilizando peso pesado, é falha concêntrica. Atingiu o momento onde você não consegue empurrar o peso com menos pesos, então 12 a 15 repetições, 15 a 20 repetições,
também é falha concêntrica. Então a falha concêntrica é um tipo de falha. Só que tem uma outra falha que ela é um pouco diferente, que é a falha voluntária, que é quando você escolhe parar o movimento. Só que essa falha voluntária, existem dois tipos dentro dela. Então, falha concêntrica, agora falha voluntária, e tem dois tipos de falha voluntária. Vamos falar da primeira. A primeira falha voluntária é a falha voluntária leve. Então, quando você pega um peso leve e você para o movimento muito antes da falha concêntrica. Então, você interrompe ali o movimento, você para de fazer força muito antes de chegar no momento de máximo esforço, no momento onde a velocidade está bem devagar e para. Então, o que acontece ali na falha voluntária leve? Acontece o momento onde a velocidade ainda está tranquila, ainda está de boa o movimento, e você vai lá e para, você está no controle. Não tem sensação de ardência, sensação de queimação, mesmo se for bastante repetições, porque você não está gerando grande esforço, então não vai estar ocasionando essa sensação de queimação, de ardência. Você também não gera uma quantidade de tensão significativa nos seus músculos. Então a tensão muscular ali que você está gerando é baixa. A quantidade de fibras musculares que você está utilizando durante a série, durante as repetições, também é baixa. Porque como você não está gerando um esforço significativo, não precisa de muitas fibras musculares para empurrar aquele peso. Apenas algumas já conseguem fazer isso. E essa falha voluntária leve, quando você para muito antes de ter algum esforço significativo, ela é muito comum no dia a dia da academia, tanto com pessoas iniciantes, quanto com pessoas que já frequentam a academia há muito tempo. E esse, eu posso dizer que é o principal fator das mulheres que treinam por meses, anos, sem ver mudanças no corpo. Ah, Rafa, eu treino já faz 6 meses e não vejo mudança. Treino já faz 1 ano, não vejo resultados. Treino já faz 2, 3 anos e não vejo mudança alguma. Muito provavelmente, todas as séries ali que você está fazendo seu treino estão chegando apenas até essa falha voluntária leve. Está fazendo movimento e interrompe o movimento apenas porque acha que tem que interromper. Chegou na quantidade de repetições que está ali na ficha de treino, no treino que tem para seguir, e para o movimento. Eu tenho que fazer 12, fiz 12, parei. Mesmo não tendo um esforço significativo. E isso, eu te digo, que é um grande fator limitante para os seus resultados. O segundo tipo de falha voluntária seria a falha voluntária pesada. Então, quando você está perto da falha concêntrica, mas você não chegou na falha concêntrica. Então, como que seria isso? Seria quando você pega um peso e faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento, até que você percebe que ele começa a ficar bem devagar, tá com uma sensação de estar muito pesado aquele peso. Você tenta empurrar ele de maneira rápida, mas ele se move devagar. Aqui você está fazendo careta, você está se esforçando, está gerando uma grande tensão nos seus músculos. O esforço é bem grande, o esforço é significativo, por isso que você acaba fazendo careta, acaba tentando lutar para empurrar, só que você para o movimento. Então você está sentindo isso, você sente, nossa, eu conseguiria fazer mais uma repetição, eu conseguiria fazer mais 2 repetições aqui, e você vai lá e para. É voluntariamente, você escolheu parar, antes de chegar no momento que você tenta empurrar e não consegue, no momento onde você chega na falha concêntrica. Não importa o peso que você pegou, mas tem que estar pesado, e ali você interrompe o movimento, sentindo que faria só 1, 2, talvez 3 repetições a mais. Para algumas pessoas, isso pode parecer bem complicado. Pô, Rafa, chega na hora, eu não sei quando tá na hora de eu parar ou não sei se tá pesado, às vezes eu tô com medo de parar achando que tá pesado, mas não, tá leve. E realmente eu te digo que isso depende de feeling, tá? Essa falha voluntária pesada, então quando você para quando tá difícil, perto do seu máximo, mas ainda não tá no seu máximo, precisa de experiência, precisa de prática. Você primeiro precisa entender esse conceito que eu estou te explicando agora. Entendendo esse conceito, você vai se policiar nos seus treinos. Você vai chegar nos seus treinos, já eu vou te falar como você deve fazer isso certinho nos seus treinos, mas você deve chegar lá e prestar atenção. Se perguntar, será que eu cheguei no máximo de esforço? Será que eu poderia fazer muito mais ou só um pouco mais? Em alguns movimentos, você vai acabar testando, chegando na falha e anotando a quantidade de repetições que você fez, quanto peso você pegou, e vendo que se você tivesse parado uma repetição antes, 2 repetições antes, seria ali então a falha voluntária pesada. Já que você falhou, digamos assim, com 10 repetições, se você tivesse parado com 8, tivesse parado com 9, teria sido no momento da falha voluntária pesada. Então qual que é a importância da falha concêntrica? Realmente, o que acontece quando você chega na falha, ou muito perto da falha, é um máximo de tensão nos seus músculos.
é o máximo de recrutamento de fibras, é acompanhada pela perda de velocidade. É aqui que ocorre o máximo de estímulo para hipertrofia, para o ganho de massa muscular, para o ganho de massa magra, para definição muscular. Então é aqui, nesse momento, que você estimula mesmo o seu músculo a mudar. Aqui que você estimula o seu músculo a se adaptar. E algo interessante de saber, quando você chega no seu máximo, quando você chega no momento de empurrar o peso, ele não se move mais, na falha concêntrica, ocorre um grande desgaste nos seus músculos. E esses desgastes geram algumas coisas, como maior dano muscular, então seu músculo sofre mais dano muscular quando você chega na falha concêntrica, e além de mais dano muscular, você gera mais fadiga. Entenda a fadiga como uma espécie de cansaço. Você realmente cansa. Tanto o seu músculo, então o músculo que está trabalhando ali, você gera mais fadiga nesse músculo, quanto para o seu sistema nervoso. Então, para o sistema que faz o seu músculo se contrair. Com essa grande fadiga que você gerou ali no sistema nervoso, nos seus músculos, e com esse grande dano muscular que você gerou também no seu músculo, ocorrem certas coisas. Como, por exemplo, você acaba perdendo o ritmo. Então, em sua próxima série, depois que você chegou na falha, você não vai conseguir manter o mesmo desempenho, a mesma intensidade. Se você está fazendo ali 10 repetições com 50 quilos e chegou na falha, na sua próxima série, ou você vai ter que diminuir o peso para fazer 10 repetições de novo, ou você vai ter que diminuir a quantidade de repetições para continuar com 50 quilos. Esse cenário vai acontecer. Então, o rendimento do seu treino cai um pouquinho a cada vez que você vai até a falha. A intensidade do seu treino vai diminuindo a cada vez que você chega na falha por esse grande cansaço que você gerou ao atingir esse momento. E isso ocorre mesmo descansando bem entre as séries. Mesmo se você pegar e dar um intervalo de 2 minutos e meio, 3 minutos entre cada série, cada vez que você chegou na falha, automaticamente você gerou um desgaste no seu músculo que vai influenciar e muito a sua próxima série. E além dessa diminuição de rendimento e desempenho no treino, você também vai precisar de mais tempo para se recuperar. Então, digamos que você fez um treino inteiro para um músculo indo até a falha, você vai precisar de mais dias de descanso para treinar esse músculo novamente. Então, o tempo de recuperação acaba aumentando. Quando você chega na falha, por ter gerado mais dano muscular, os seus próximos treinos para aquele mesmo músculo precisam de maior intervalo de tempo. Vamos entender agora quando você deve chegar na falha para ter melhores resultados. Antigamente, era muito falado por quem treinava musculação ali, quem treinava mais sério, que todo treino deve ser até a falha. Você vai fazer uma série, tem que ir até a falha. Todo treino até a falha. Falha, 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 falha. Só que o que a ciência vem indicando mais recentemente, vem mostrando pra gente. Quando você faz um treino e você chega perto ali da falha ou na falha, você gera então o máximo de tensão nos seus músculos. E essa tensão é o que vai estimular o seu músculo a ter ganho de massa muscular, ter hipertrofia, ter definição muscular. É esse momento. Só que, quando você trabalha com pesos mais leves, então pesos que você consegue fazer mais de 15 repetições, você precisa obrigatoriamente chegar na falha. Então a sua série está com mais do que 15 repetições, precisa ir até a falha em todas as séries. Por quê? Porque esse peso, por ser mais leve, ele já tem uma capacidade de gerar tensão no seu músculo bem reduzida, comparado a pesos mais pesados, então que você faz menos que 15 repetições. A partir do momento que você pega um peso tão leve, para estimular bem o seu músculo, para recrutar todas as fibras, precisa obrigatoriamente ser até a falha. Então, se por algum motivo na sua academia só tem peso pequeno, peso leve, que você consegue fazer mais 15 repetições, ou no seu treino todo está mandando você fazer mais 15 repetições, você deve fazer até a falha em todas as séries, até o momento que você tenta empurrar o peso e ele não se move mais até o seu máximo em todas as séries, se você quer garantir. Essa série estimula a hipertrofia, essa série estimula a hipertrofia, essa série estimula a hipertrofia. Todas essas séries devem ser até a falha. Se você vai fazer 20 repetições e parou antes da falha... Ah, Rafa, eu senti que eu conseguiria fazer mais 2, mais 3 repetições. Considere que aquela série foi pior para ganho de massa muscular, tá? Você deixou resultados na mesa. Agora, quando você trabalha com mais pesos mais pesados, pesos que você faria no máximo 15 repetições, então abaixo de 15 repetições, você já tem um cenário um pouco diferente. Então, olha só esse exemplo. Você pegou um peso que você faria no máximo 8 repetições. Na oitava repetição,
você travaria o movimento, chegaria na falha concêntrica, não conseguiria mais empurrar. E você para o movimento, então, na sexta repetição, quando está bem pesado, na falha voluntária pesada, você parou ali o movimento, interrompeu, sabendo que você aguentaria mais duas, só que nesse momento já está muito difícil, já está com muito esforço, o que a ciência vem indicando? Que o estímulo para hipertrofia, para definição muscular, nesse momento, quando o peso é mais pesado, é tão bom quanto você chega no momento onde não consegue mais empurrar o peso. Então parou 2 repetições antes da falha concêntrica e parou na falha concêntrica, o estímulo para hipertrofia é bom igual. São estímulos muito bons para hipertrofia, só com uma pequena vantagem para quando você para antes da falha. Você não gera tanto desgaste nos seus músculos. Lembra que eu comentei que quando você chega na falha concêntrica, você gera um desgaste que tanto faz o seu treino perder rendimento, perder desempenho. A cada vez que você vai chegando na falha, você tem que diminuir a intensidade do seu treino e você precisa de mais dias para se recuperar. Quando você faz um exercício pesado, só que para antes de chegar na falha, você não gera tanto desgaste. Logo, você não precisa de tanto tempo para se recuperar e você sente que se você descansar bem entre as séries, então fez 6 repetições, descansou 2, 3 minutos e foi tentar fazer de novo, muito provavelmente você vai conseguir fazer 6 repetições de novo, ou muito perto do que isso. Não vai ser igual quando chega na falha, que realmente você fez 6 na primeira, a sua segunda só vai sair 3. Realmente despenca ali a quantidade que você estava fazendo, porque você gerou grande desgaste, gerou um desgaste. Quando você para um pouco antes, você consegue manter o seu treino mais linear em questão de intensidade. Não é algo despencando assim. Então agora que você entendeu tudo isso, vamos à parte mais importante, que são as minhas orientações para você colocar na prática e ter melhores resultados de maneira resumida aqui. Então se você assistiu até agora e entendeu todos os conceitos, ouça o que eu vou te falar aqui e comece a colocar nos seus treinos, que pode ter certeza que seus resultados tendem a ser bem diferentes se você conseguir aplicar isso aqui com perfeição. Falha voluntária leve. Quando você fica longe da falha concêntrica, você apenas vai fazer essa falha, você apenas vai fazer isso na prática em séries de aquecimento ou séries de preparação. Então são séries extras no seu treino, séries que não valem como um estímulo mesmo para hipertrofia. Você não vai fazer isso em séries que estão valendo, em séries que estão escritas ali no seu treino. Faça 3 séries de agachamento. As 3 séries não vão ser com esse tipo de forma de interromper o movimento, não vai ser com esse tipo de falha voluntária. Porque você já entendeu, né? Se você para o movimento antes da falha concêntrica, muito antes, então longe, quando está leve, você não vai ter um bom estímulo para que o seu músculo evolua. Então esse tipo de falha voluntária leve, só quando você estiver aquecendo e estiver se preparando. Ah, Rafa, mas ali no meu treino estava falando para eu fazer de 10 a 12 repetições. Eu cheguei na 12ª repetição e parei o movimento e eu senti que eu poderia fazer mais. Eu poderia fazer talvez 16, 17, 18, até 20 repetições com esse peso se eu continuasse. Então, o que você vai fazer nesse momento? Você vai parar e vai pegar um peso mais pesado. E a minha recomendação é que você não conte essa série que você errou e você chegou apenas com 12, sendo que você aguentaria fazer 18. Entenda que você realmente errou na escolha do peso. Você pegou um peso muito mais leve do que você deveria. E então, você não deve considerar essa série. Considere essa série como uma série de aquecimento. Você só desperdiçou ela. Descansa, pega um peso mais pesado e faça novamente para que você chegue no momento de máxima dificuldade entre 10 a 12 repetições. Chegou em 10 a 12 repetições, está leve, entenda que você está longe da falha concêntrica, entenda que você pegou um peso leve e você tem força para aumentar o peso. Falha voluntária pesada. 1, 2 ou 3 repetições antes da falha concêntrica, antes do seu máximo. Você vai fazer esse tipo de falha quando você estiver trabalhando com séries valendo, então séries depois que você já se aqueceu, já está pronto para fazer o movimento, quando você também está utilizando mais pesos, então menos do que 15 repetições, já é uma série mais pesada, e você vai chegar aqui nesse momento com bastante dificuldade, lutando para mover o peso e a velocidade do movimento já bem baixa. Falha involuntária, então a falha concêntrica. Você vai chegar apenas quando for séries valendo mesmo, então também depois que você já passou da série de aquecimento, você vai chegar nessa falha no seu máximo, obrigatoriamente, quando for mais do que 15 repetições, então o peso está leve, você vai fazer mais 15 repetições, se você quer ter estímulo de ganho de massa muscular, de definição muscular, você tem que chegar na falha muscular total, você tem que chegar onde você não consegue mais empurrar o peso,
obrigatoriamente. E quando você estiver trabalhando com pesos mais pesados, então pesos que você faria menos 15 repetições, o que eu oriento é que você deixe para chegar na falha ou na última série do músculo ali que está sendo treinado, ou apenas nos últimos exercícios do seu treino. Vou te mostrar agora com um exemplo. Primeiro exercício, agachamento livre. Segundo exercício, leg press. Terceiro exercício, cadeira extensora. Quarto exercício, cadeira flexora. Quinto exercício, mesa flexora. Todos eles em ordem, 3 séries cada um, de 8 a 12 repetições apenas. Seguindo essas orientações, seguindo essa lógica de treino, você pode chegar na falha ou na última série de cada exercício, então na terceira série de cada exercício, ou então apenas na cadeira flexora, que seria o terceiro exercício do treino, o último exercício para quadríceps, e também na mesa flexora, que seria o último exercício para posterior de coxa, então o quinto exercício do treino. Entendeu essa lógica? Ou na última série de cada exercício, ou apenas nos exercícios que for para finalizar o músculo. Seguindo essa ordem, você vai chegar na cadeira extensora, vai chegar na falha nela, já finalizando o músculo. Você não vai mais trabalhar quadríceps dali para frente. Daí você vai para a cadeira flexora, vai trabalhar posterior de coxa, vai fazer força, vai parar o movimento um pouco antes da falha concêntrica e na mesa flexora você vai até a falha também para finalizar os seus posteriores de coxa. Então, como eu comentei, o restante dessas séries, desse treino, você pararia um pouco antes da falha, então com a falha voluntária pesada, e no agachamento, que é o primeiro exercício do treino, e também na cadeira flexora, que é o primeiro exercício do treino para posteriores de coxa, você faria 1 ou 2 séries extras da falha voluntária leve que eu comentei, que seriam só para aquecimento. Então você faria realmente 1 ou 2 séries extras para aquecer suas articulações e os músculos envolvidos. Como você pode ver, depois de toda essa explicação, musculação não é só empurrar o peso, não é só você ir lá sentar na máquina e empurrar o peso. Tem muitos conceitos para se considerar, muitos fatores para se considerar para que você tenha um bom resultado. E sem dominar isso, se você for para a academia treinar sem considerar isso, sem ter conhecimento disso, você pode passar meses e meses e meses treinando sem ver resultados, sem ver mudança no seu corpo. E sabendo disso, que eu criei um método de definição constante, a minha metodologia, onde eu ensino todo o caminho para mulheres que querem ficar definidas. É realmente um guia definitivo, desde a parte de alimentação até a parte do treinamento. Se você quiser saber mais sobre isso, quiser saber mais sobre como funciona, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição e também o link no primeiro comentário fixado, para que você conheça um pouco mais sobre a minha metodologia. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal, ainda não deixou o seu like, aproveita que a hora é essa, não leva nem 5 segundos. Se você ficou com alguma dúvida, qualquer dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, eu vou tentar explicar ali para que você saia desse vídeo realmente entendendo tudo, vou complementar os comentários te ajudando. E espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por me assistir até aqui. E mulheres, façam força!